Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Beleza? Tudo bom, Rinaldo? Tudo bom, bom. Tô com a voz meio estourada aqui, né? Percebi mesmo. Por que será, hein? Foi um gol que eu gritei aos 87 do segundo tempo ontem. Tá explicado. Mas não foi em vão. Foi em vão. Quem conhece sabe, né, Rinaldo? Quem conhece sabe. Os vizinhos sabem. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre manejo da fertilidade do solo, agricultura de precisão, assessoria nessa área, condutividade elétrica, muito mais com o nosso convidado especial. Mas antes, aqueles recados que você já sabe, se você está aqui no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal, não custa nada para você, 5 segundos e você ajuda a gente a atingir um público muito maior, levando conhecimento de qualidade para o agro. E também aproveitar para anunciar aí a nossa plataforma Agro Insight Infinity. Faz alguns episódios que eu já estou falando dela para vocês. Ela já está disponível para você acessar os melhores conteúdos conectados com a nova economia e o futuro do agro. Então tem lá falando sobre nanotecnologia, agricultura de precisão e digital, marketing digital e influência para o agro, programação básica para o agro, que mais? Biorrevolução, inteligência emocional para vendas e muito mais. São trilhas rápidas de conteúdo que você faz num dia, você assiste, termina, já sai com um conhecimento, com uma nova visão sobre o assunto, já pode aplicar na prática aí no seu dia a dia e fica atualizado, aprendendo para sempre, certo? Então é a sua plataforma de lifelong learning, que a gente nunca pode parar de aprender hoje na nova economia, não é mesmo? Então vou deixar o link para vocês. E agradecer os nossos parceiros, a JCO Bioprodutos, que é a nossa patrocinadora Master 2024, a revista Adoro e a Rádio Cidade. Estamos lá no programa Agrocidade de segunda a sexta, aqui na região do Matopiba. Um abraço para vocês, pessoal. E o nosso convidado de hoje, ele que é engenheiro agrônomo com graduação pela Escola de Agronomia da UFBA e pós-graduação pela Exal Lavras de Minas Gerais. Está aqui na região desde 98, atuando na área comercial, técnica de fertilizantes. Atua na área de manejo da fertilidade do solo e nutrição de planta, fazendo assessoria agronômica no diagnóstico da fertilidade e prescrição de adubação, correção, pela identificação das zonas de manejo e ambientes de produção. E o seu foco principal é o estudo mais amplo e abrangente da fertilidade do solo, com ênfase para a biologia e física do solo. Estamos aqui com Ariel Candiotti. Tudo bem, Ariel? Tudo bem, Josi. É um prazer ter você aqui. Prazer é nosso. Na consultoria Ama Solo, né? Isso. E assim, agradeço o convite. E eu que agradeço, e até falando aqui, né, a história que, em comum que temos, que o Ariel foi o primeiro entrevistado da Agro Insight, lá quando ela nasceu, lá em 2018, 2019. Já era Agro Insight, já era a ideia. Já era Agro Insight. Pô, que mal, não sabia que eu era o primeiro. Pois é, então... Sua culpa. O Ariel lá, fui com uma câmerinha com o celular ali e ele aceitou fazer a entrevista. E foi o primeiro, como fala, piloto que eu fiz de entrevista. E me ajudou bastante. Obrigada, Ariel. Que bom que a ideia seguiu e ganhou corpo. E tá fantástico. Parabéns mesmo. Muito Vou bom. até deixar o vídeo aí para quem quiser assistir. Ainda está disponível no canal ali. O Ariel, também, além disso, né, a gente se conhece aí faz uns bons anos aí, acho que desde o tempo da fazenda, né, que eu trabalhava ali na fazenda, e depois na multinacional que eu trabalhei, onde a gente fez alguns trabalhos de agricultura de precisão. Na época eu tinha lançado um programa de agricultura de precisão, né, ajudado a lançar. Obviamente ninguém faz nada sozinho. E a gente fez um trabalho muito legal de condutividade elétrica, né, lá na fazenda. Primeiro eu queria que você explicasse para o pessoal o que é essa construção de zona de manejo baseada na condutividade elétrica e contar para a gente o que evoluiu daqueles anos que foi, acho que foi nessa época de 2017, 2018 ali que a gente fez esse trabalho. De lá para cá, o que vocês têm feito, se expandiu ou consolidou mais os conceitos? Maravilha. Josi, a condutividade é um sensor. É um sensor para identificar
uma variabilidade que eventualmente exista nas áreas. E, de fato, existem. Isso não é tão visível, às vezes, não é tão perceptível ou fácil de ser identificado pelo produtor ou por quem trabalha na área. Então, esse sensor, ele te facilita a vida, ele através da condutividade, que é um parâmetro que mede, enfim, a passagem da corrente pelo solo. Tá? Então, algumas propriedades do solo, físicas ou químicas, impedem a passagem da corrente ou facilitam a passagem da corrente. Então, o sensor, quer dizer, esse contato que esse equipamento proporciona, ele mede isso. Tá? E é uma densidade amostral muito grande. Quer dizer, você traciona isso na área e sai num talhão ou de um pivô com uma quantidade robusta de números e dados. Tá? Então, é uma densidade amostral grande que, uma vez que esse sensor e essa medida está bem correlacionada com esses parâmetros físicos e químicos de solo, você tem um bom dado. Tá? Então, você leva isso para um software, gera um mapa que vai te mostrar na tua área zonas de baixa condutividade elétrica, outras média, alta e muito alta. A gente pode encontrar 3, 4, 5 grades, aí, vamos dizer assim. E você passa a ter aquilo como, já de antemão, como uma zona de manejo, ou seja, uma regionalização. Então, teu campo está mostrando que tem variabilidade, mas que tem regiões que são similares. Então, essas regiões similares, agora você passa primeiro a conhecer, através de amostragem de solos e análise, né? Você manda analisar, conhecer, primeiro identificar, depois conhecer e, num terceiro momento, em cima do que você encontrou, fazer as prescrições, as correções e o que seja então necessário fazer naquela área para otimizar a produção. Tá? E ela fala com o quê? Tipo, a condutividade, ela conecta com quais parâmetros? Se Rinaldo, a gente conhece ela, sei lá, CTC? Também, mas primeiramente a mineralogia de solo. Tá? Então, eu sempre falo assim, o que a gente conhece até agora disso, nesses 12 anos que a gente está com essa ferramenta e ainda aprendendo, viu? Assim, claro, já evoluímos muito. No começo a gente apanhou pra caramba, e também não tinha, Josi, quem nos desse suporte e sabe, uma coisa que a gente foi aprendendo meio sozinho. Nós fomos praticamente pioneiros no Brasil nisso. Legal. Tinha poucos equipamentos no Brasil, hoje ainda tem poucos, mas já cresceu bem, tá aí em vários estados do Brasil, de regiões de produção. Mas a gente já sabia que, assim, um benchmarking que a gente fez com empresas dos Estados Unidos, da Argentina, da França, que existia uma correlação grande com física do solo. Então, o que a gente costuma dizer é que, assim, Rinaldo, a variabilidade que você encontra com o sensor condutividade elétrica é uma variabilidade inerente ao solo no seu estado natural. Então, assim, sem ação antrópica, sem o homem praticando cultivos e adubando, calcareando, arando, enfim, fazendo as várias práticas que se fazem no solo. Então, basicamente, uma leitura da condutividade elétrica de um solo, ou seja, um mapa de condutividade elétrica de uma área, de um solo de uma área em produção, deve ser muito parecida ou igual, diria, ao que se encontraria naquela área ainda com a vegetação nativa, ou seja... Então, é um dado pouco mutável, assim. Pouco mutável. É tipo um dado de base mesmo. De base, pouquíssimo mutável. Então, você identifica uma variabilidade inerente àquele solo ao longo de milhares de anos que aquilo teve de formação. Mas a primeira grande correlação, e isso é estatisticamente já conhecido e medido e divulgado, é com a textura. Tá? Então, ou seja, com a física de solo e, em particular, a textura. Então,
com uma R2, né? Uma correlação muito alta, um dado de condutividade de 3 milisiemens pode estar lendo uma área com 18 de argila e 4, 5 milisiemens por metro, que é a unidade da condutividade elétrica. Seguramente será uma área com 22, 23, 25, ou seja, existe uma correlação muito, muito direta. Então, de antemão, a leitura da condutividade de uma área poderá ser um estudo mais detalhado da distribuição física daquela área. Então, esse talhão, eu sei que ele tem, né, falando em talhão, né, o quadro que a gente usa aqui, o pivô, eu sei que ele tem 25% de argila. Essa área aqui é 25% de argila. Ok, talvez isso seja uma média. Quando você faz a leitura, você encontra 15 e 35, tá? E regiões, assim, consideráveis, tá? Ou seja, em tamanho, né? 20 hectares, 30 hectares, né? Então, essa é a primeira correlação alta e muito frequente entre o sensor condutividade e solo. Então, da física decorre a química, né? É o que você falou, CTC, níveis de potássio, matéria orgânica. Então, a física, ela manda, vamos dizer assim, ela tem mais impacto sobre, né, as características. Como se ela fosse um metabolismo, né? Tudo roda em função dela. Exatamente. E isso não se muda, né? Ainda que eu vi esses dias um vídeo de uma máquina aplicando argila. Tá? Nossa, agora essa é nova para mim. Aplicando argila, cara, eu fiquei pasmo, falei... Caramba, uma coisa que uma semana atrás eu tinha numa conversa com um produtor, com até um grupo, falei assim, gente, porque você não vai aplicar argila, né? Isso não dá para fazer, né? Calou minha boca, mas eu vi um vídeo lá, não lembro agora em que região, não vou também falar, assim, sem ter certeza falar, mas já existe. Meu Deus, alguma situação em que se traz solo de outra região e se aplica, mas assim... quantidades, assim, toneladas, né? Vou procurar saber. É um negócio meio louco, assim, né? De imaginar. Mas é um parâmetro que a gente tem que conviver com ele, né? Então, esse parâmetro, ele dita, vamos dizer assim, a variabilidade que a gente encontra nas áreas. E você tem que conviver com essa variabilidade, né? Não tenha muita pretensão de mudar. Mas sim, a palavra é convivência, né? Dizendo, agora eu identifiquei e conheci, né? Estudei, né? Eu sei o que é essa variabilidade, em que ponto ela está. E a gente vai trabalhar alguns parâmetros para otimizar a produção final. E assim, a condutividade, eu penso que é uma ferramenta muito mais simples de você inferir, né, essa textura, porque ela rende muito a operação, né? Em pouco tempo você faz muita área e ao mesmo tempo você faz uma vez só, se você fizer bem feito, né? Não precisa, igual na agricultura de precisão, quando você faz a investigação da argila, né, ponto por ponto, digamos assim que é um dado muito parecido. Só que ao contrário da agricultura de precisão, onde você normalmente interpola ali os grids, e aí a interpolação ela sempre é uma estimativa, nunca é real, né? Isso. A condutividade elétrica ela é real, porque o sensor realmente mapeia onde estão os limites ali certinho, né, de quando passa de uma textura para outra. Isso. Mas isso num risco, né? Cara, eu não sei nada disso, tá? Eu vi esses dias um vídeo lá, tipo, de uma caminhonete arrastando uma maquininha atrás, assim, tipo, num rabicho, assim, fazendo exatamente a questão da condutividade, né? Eu imagino, mas é que ela faz uma linha daí, não é? Aí entre pistas, entre linhas, se ela não vai interpolar um meio, como é que é feito o mapa, assim? Tá. Quando a gente fala que a densidade amostral é alta, Rinaldo, assim, a gente pode... ser até mais preciso, a depender da velocidade que você trabalha e da faixa de leitura, você vai ter uma leitura de condutividade a cada entre 60 e 80 metros quadrados. Certo. Metros quadrados, tá? Então, saímos da grandeza hectare, viemos para uma coisa muito mais densa, né?
Por quê? Porque o equipamento faz uma leitura com uma frequência de segundo. Tá? Então, você está andando a 12 por hora, 13. O equipamento ele é composto por discos de corte, que são 6 discos, 2 têm emissão, outros 2 fazem a leitura numa profundidade mais baixa, ou seja, mais raso, e outros 2 discos, que todos são pareados, né? Tipo, eletrodos positivo e negativo, são mais distantes, esses fazem uma leitura mais profunda. Então, é um disco de corte, né? Como se fosse de plantadeira, porém no eixo tem um parafuso de contato, tem um eletrodo, e esse eletrodo é o que dá a corrente, né? Isso está ligado na bateria do trator, né? ou de uma caminhonete, mas enfim, trator é muito mais robusto, né? Muito melhor de fazer o trabalho em campo. E aí você traciona isso, anda, depende do terreno, 10, 12, até quase 15 por hora, entre 10 e 15, digamos. E você coleta uma quantidade muito grande de informação. Então, é isso, é um dado de condutividade, ele vai ter uma leitura de vamos dizer, 70, 80 metros quadrados. Você pegar o cara que faz o grid mais detalhado do mundo, ele deve fazer o quê? 1 hectare? Isso quando é um trabalho de pesquisa. Não é comum, né? Não, tem algumas áreas, por exemplo, de fruticultura, alguns cases assim muito específicos que eu já fiz grade de coleta de meio hectare aqui na região para uma determinada área e cultivo, mas não é comum isso. Então, assim, a densidade amostral alta dessa leitura da condutividade, ela te permite a uma densidade amostral mais baixa da coleta, porque agora você tem um parâmetro, você tem um sensor que te desenhou, né? Tem um amigo que ele falou, não, Ariel, eu vou dar um nome para isso aí é a ultrassonografia do solo, é o raio-x. Falei, bacana. Então, assim, realmente é uma leitura que tem um desenho assim muito fiel dessa regionalização que tem na área. Em cima disso, você direciona a tua amostragem, que não será mais agora com grid, né, Josi? Vai ser com regiões de tamanhos maiores. Em média, a gente tem feito amostragem representando 20 hectares. Tá? Entre 10 e 30, vamos dizer assim. Tá? Depende da área, do tamanho da área, depende da variabilidade que a gente encontrou, depende do cultivo, enfim, depende. Isso já norteado pela zona da condutividade. Exatamente. Tá? Então, quando a gente recebe o resultado, a gente já avalia, né? E isso é um parâmetro assim que já é um ponto de vocês não, o mapa é um mapa bom, é um mapa fidedigno, é um mapa que está mostrando realmente uma regionalização, está mostrando uma... Então é o que você falou, quando é bem feito, no momento certo, com a umidade certa, a gente encontra, a gente saca uma informação muito valiosa da área. E você recomenda, por exemplo, já tem recomendado encurtar caminho através disso? Porque, por exemplo, a gente sabe que o caminho da agricultura de precisão muitas vezes primeiramente começa com um grid, né, com o menor possível que você puder na fazenda, e depois os próximos anos, depois de você ter feito pelo menos uns 3 lá, nos próximos anos, aí sim você começa a ver zonas de manejo e tal. Na sua recomendação prática, você diria que daria para pular essa etapa para ir numa área nova, sei lá, partir direto para a zona de manejo, por exemplo? Para alguns parâmetros de solo, sim, Josi. Tá? Que eu sei que você trabalha com as duas modalidades. Isso, isso. A gente atende também algumas áreas que têm demanda do sistema, vamos dizer assim, convencional de AP, né? De agricultura de precisão, que é a malha, tá? Mas que, no meu ponto de vista, e não recente, há muito tempo, eu sempre fui meio crítico e sempre tive ressalva com relação ao grid, né? E na época isso surgiu assim como uma grande solução e com uma coisa tecnológica e bonita e bacana, né? E isso realmente é atrativo e com o tempo eu vi muitos produtores aderirem e depois recuarem porque não viram realmente efetividade, tá? O que quer dizer que provavelmente o grid, a amostragem em malha, qualquer que seja ela,
claro, se você tiver uma malha menor, você tem uma chance maior de assertividade. Mas mesmo assim, o que quer dizer então que a malha provavelmente não está representando efetivamente aquele... então 1 hectare é grande ainda, né? É um campo de futebol, né? Como a gente ouve na TV com muita frequência, né? Eu sempre falo, no dia em que o pessoal na televisão começar a usar a palavra hectare, né? Mostrar para o público o que é 1 hectare, sai do conceito de um campo de futebol. Mas tudo bem, se for para entender, tá valendo. Mas 1 hectare é ainda uma área não tão pequena, né? Não é. Então, esse é o caminho que a gente tá trilhando aí. Mas é que você falou, né? Vale para o que você quer avaliar, né? Eu já vi estudo que, por exemplo, os caras fizeram lá, sei lá, do grid maior para o menor do menor possível, para vários nutrientes e tipo assim, para fósforo, por exemplo, que é um dos que a gente mais pega e olha assim, sempre dava diferença, assim, por mais que você ia estreitando, talvez o certo era você fazer um a cada, sei lá, 10 metros quadrados, entendeu? E você percebe que até para praga é assim, por exemplo, quando você pega, no caso do algodão, uma praga mais generalista, como é mosca branca, como é pulgão, cara, você entrou na lavoura, tem num ponto, tem tudo. Sim. Quando você vai para uma lagarta, já não é nem assim. Depende. E assim também é para o solo, mas respondendo a tua pergunta, que eu acho que eu ainda não complementei, sim, é possível e é não só possível, como é válido e vai responder bem definir uma zona de manejo na abertura da área. É básico, porque naturalmente, Josi, a quantidade de calcário e a quantidade de fósforo, vamos, né, colocar essas duas grandes e importantes intervenções iniciais, né? Como é que a gente inicia uma área? Corrigindo a acidez e aumentando níveis de fósforo, né? Que são os fatores piores que a gente tem na nossa fertilidade natural. Essas duas intervenções, essas duas aplicações estão diretamente ligadas à mineralogia. Então, uma área de um solo, um lugar do teu talhão, né, uma região que tenha 18% de argila, vai demandar uma quantidade de fósforo muito diferente da que tem 28%, né? E a gente encontra isso, 3, 4, 5, 10% de argila de gradiente numa área, né? Numa área de 100, 200 hectares, né? E não parece, você olha assim, não, mas aqui é tudo igual. E quando você vai fazer a leitura, quer dizer, o sensor te entrega isso. Fala, olha só, caramba, apareceu uma região aqui de 25, 30 hectares que é uma mancha, um bolsão, a gente chama assim, de 25, 30 de argila, né? Então, a gente já poderia fazer calagem em taxa, né? De acordo com a reação do solo, né? E poderia fazer fosfatagem em taxa também, né? Fora que o custo é muito menor, sim, né? Sim. Do que você tirar aquele tanto de análise. Não, pelo que eu entendi falando, custo menor, a amostragem é melhor, é mais rápido, com menos margem de erro. Porque ainda no solo ainda tem a questão da coleta errada, do laboratório, é um sistema muito mais padrão esse aí. Exatamente. Eu, sinceramente, não sei como ainda não pegou, assim. Não sei por que as empresas já... Até desde aquela época, que eu até tentei levar, né, para fazenda e tudo mais, mas como já estava muito formatado no outro modelo, não... mas eu não sei como que não pegou, porque, tipo, o rendimento é muito maior, o custo é muito menor, é muito fiel. Quando você vê assim aos mapas de colheita, nem sempre, aí que entra também o quebra-cabeça, né? Nem sempre a maior condutividade ali se conectava com a área mais produtiva. Porque às vezes era uma área que é mais argilosa, mas estava mais compactada. Então isso às vezes bugava a cabeça do produtor, né? Tipo assim, mas peraí, não está batendo. Mas não é para bater, é para você refletir sobre aquela zona, né? O que aconteceu ali. Exatamente. Assim, Josi, eu acho que está avançando, tá? No começo você me perguntou, né? Também acho que eu não comentei como é que evoluiu isso, né? Daquela época. A gente, assim, aprendeu
bastante, estamos avançando. Aprendeu assim, Rinaldo, de errar menos, tá? De olhar um mapa e dizer assim, não tá legal. Isso aqui não, sabe? É um feeling, né, que você tem e vê que não é a realidade da área, e daí você joga o mapa fora, faz outro, né? Você não toma ele como base, tá? Porque também você sabe que tem alguma interferência ali de preparo que foi feito, às vezes 3 anos atrás, 4 anos atrás. Não é pouco tempo, né? Mas está lá a marca e o sensor condutividade achou, opa, aqui tem uma coisa diferente aqui. Então, se você... Esse é um problema, assim, da condutividade. Ele é muito fino, assim, é muito sensível, né? Então, se você teve um preparo diferente na tua área, preparo de solo, né? Foi feito uma Iveca, até passou o escarificador numa área, num pedaço do talhão e no outro não. Daí... Mas se você tem conhecimento prévio disso, aí você gera 2 mapas. Aí você diz, não, peraí, então nós temos aponta, né? Então nós temos que identificar essa área diferente dessa, e aí existe também como você fazer uma interpretação disso. Mas assim, a gente aprendeu com isso, né? Umidade, profundidade, momento certo de fazer, né? E aprendeu a interpretar o mapa e também a direcionar os pontos de amostragem. Então, assim, a gente evoluiu nisso. E evoluiu no que é o resultado final, que é o que interessa, né? Assim, eu sempre falo assim, qualquer tecnologia, qualquer ferramenta, assim, às vezes chega e causa, né? Pô, bacana isso aqui e tal. Gente, é bacana se der resultado. Se você no final tiver realmente, olha, um delta aqui, isso aqui melhorou, um delta a mais, melhorei. Ou, claro que isso não vai ser às vezes em um ano, né, Josi? Isso acontece ao longo num processo de 2, 3, 4 anos. Você diz, olha, agora a gente passou a conhecer melhor nossas áreas, passou a manejar melhor. Então, assim, nós temos agora um entendimento melhor da nossa variabilidade. Então, se te entregar resultado, ok, a tecnologia é boa. E a gente está encontrando um resultado interessante com as aplicações que a gente tem feito, né? E era muito, muito nítido, assim, né? A correlação que tinha. Porque lá a gente fez os grids acho que para textura, de 3 hectares. Só que era uma área muito grande, né? 30 mil hectares num lugar só. E aí a gente fez também mapa de chuva, né? Porque a gente fazia manualmente lá, lembra? Sim. Os mapas de chuva. Tinha vários pluviômetros. Os pluviômetros. Interpolação. E aí a gente também a gente fazia bem a questão de coleta de dados de colheita e colocar tudo numa coisa só. Então, aí você comparava lá todos os mapas de colheita, era batata, era a mancha de textura e o mapa de chuva. Se você pegasse esses dois, textura e chuva, você decifrava ali, acho que 80%, 90%. E às vezes eles coincidiam no mesmo veio, assim. Exato. Isso. Exatamente. Era engraçado, né? Como é que chove exatamente quase na no mesma veio mancha. Que era mais argiloso, assim, era doideira. Tipo, dava tudo certo, né? Tem mais argila. Ou né? seja, estatisticamente, aquela manga d'água era tão antiga que talvez tenha moldado a textura daquele solo, Ao longo dos anos foi tendo impacto, né? Então... Mas se eu fazer uma pergunta, no caso, a gente está falando da condutividade, etc., ela está vindo mais num viés realmente de otimização de recurso mesmo, né? Exato. Aí, sim, eu vou te citar, por exemplo, como a gente tem usado a ferramenta e com quais aplicações. Em princípio, 2, tá? Assim, eu considero as principais, mas aí tem mais 2 ou 3, mas as principais são taxa de semeadura e taxa de potássio, tá? Então, você vê que a semeadura nem é um insumo, é ligado à nutrição, a fertilizantes. Você otimizar o uso do espaço pela cultura. Tá? Então, por exemplo, soja, a gente faz uma prescrição de aumentar a população de planta naquele ambiente que a gente chama restritivo, que é o ambiente que deu baixa leitura de condutividade, baixo teor de argila, mais baixo teor de argila, menos matéria orgânica, menos potássio. Saturação de cálcio o cálcio é um nutriente que costuma também ter uma boa correlação.
Então, esse ambiente que a gente chama restritivo, agora a gente passa a fazer uma população um pouco mais alta. Então, até 30% a mais de população de planta. Tá? Então, essa é uma das aplicações. É você trabalhar com a tua população num arranjo melhor em relação ao ambiente. E a outra é o potássio. Então, assim, 18% de argila, né, voltando a 18% de argila, vamos dizer que tenha lá 40 miligramas de potássio. E no 28 tem 140, ou 100, ou 120. Então são ambientes completamente diferentes que você precisa direcionar a tua adubação de uma forma diferente. Tá? E seria o potássio porque ele é o mais fraquinho ali do... Porque é o elemento que está mais associado às cargas, né? Está mais associado às cargas. Por ser o mais fraquinho, né? Exato, por ser o menos aderente. Exato. É o que fica mais... Está na forma iônica, né? Está na forma iônica, então, o potássio é um nutriente que está muito atrelado à textura. Agora, essa questão da população, Rinaldo, assim, a gente foi entendendo e foi vendo as correlações e, no fim, a conclusão que a gente chega assim... A condutividade é um sensor que, entre tudo isso que a gente consegue depois confirmar com a análise, mas é um sensor que te entrega um parâmetro muito interessante que a gente não consegue assim analisar com facilidade. Capacidade de retenção de água. Tá? É a caixa de água do solo. Tá? Então, isso a gente vê na prática. Eu vejo quando às vezes eu estou operando, os meninos também estão operando, né? Ali o trator, e a gente passa por um ponto de baixa leitura de condutividade e que ele já mostra ali no monitor. A gente desce e pega, ou com enxadinha vai lá, você vê que o solo tá mais seco do que um outro ponto que deu uma leitura mais alta. Tá? Ali está friável. Então, assim, a chuva foi a mesma. Tá? A gente sabe, tem vários pluviômetros na fazenda e naquele talhão eu sei que choveu 40 milímetros. Parelho. Tá? Não tem nada de interferência de chuva de manga, que a gente chama, não. Beleza. Aí, passado uma semana ou 10 dias desses 40 milímetros, o solo tem água disponível diferente, em regiões diferentes. Então, isso tem um impacto enorme na produção final. Então, o que eu comento assim... A gente mede a chuva, né, José? A gente estuda a chuva, estuda clima, El Niño, Laninha, né? Tem consultorias, tem, né, sites que você realmente vai buscar, né, informação para saber da chuva, ou seja, da precipitação. Mas a caixa do solo, o quanto que o solo efetivamente tem capacidade de armazenar água, isso é um dado que a gente não tem. Não consegue mensurar isso muito bem, tá? A condutividade também te entrega isso. Então, legal. Isso que eu estava pensando assim, porque existe o cálculo do balanço hídrico, né? Que muitas coisas ali a gente coloca uma constante que é baseada em números gerais, né? Que a gente usa ali para calcular. Será que existe algum parâmetro ali dentro desse cálculo de balanço hídrico que poderia ser substituído com alguma correlação com a condutividade elétrica para dar um balanço hídrico em tempo real por manchas? Eu chuto que talvez daria para tentar determinar a CAD pela condutividade elétrica. Já existe. Já existe? Eu não sei se o dado está correto, mas assim, se está atual. Mas há um tempo atrás eu tive uma informação de que os Estados Unidos, que é um grande irrigante, teria próximo a 10% das áreas de pivô central, basicamente pivô central, com agricultura com irrigação de precisão, tá? Que é um negócio bem complexo. Imagine você fazer com que cada emissor tenha uma vazão diferente em função do local. Isso é uma tecnologia, tá? No Brasil isso está sendo estudado pela Embrapa Instrumentação. Não vai demorar para a gente ter pivôs, e não vou citar nome, mas provavelmente a gente tenha isso aqui na região. Não vai demorar da gente ter um pivô com irrigação de precisão. Ou seja, assim como a população de planta está seguindo o ambiente,
A água, a lâmina também. A lâmina será de acordo com a armazenagem de água do solo. E isso é uma ferramenta fantástica, né, Rinaldo? Porque aí a gente vai para uma outra seara que é ambiente, né? Ambiental, né? Assim, quer dizer, seria o uso otimizado da água, o uso responsável da água, o uso otimizado da água para irrigação. Que viabilizaria uma expansão, inclusive, né? Isso não está longe, tá? Isso nos Estados Unidos está começando, então a gente está atrás, mas não muito, hein? Não. Estamos avançando aí com a tecnologia. Então, e a base para irrigação de precisão, isso o cara veio aqui uma época num Bahia Farm Show aí, alguns anos atrás, da Embrapa Instrumentação, fez uma apresentação fantástica e comentou isso. E mostrou isso. Eu já sabia e na época eu troquei uma ideia com ele. Então, nos Estados Unidos, a base para irrigação de precisão é a condutividade elétrica. É o sensor que te diz, olha, tá, beleza, esse é o mapa. A gente confirma com análise de solo, né? Tem que confirmar, não tem como pular etapa, não. Mas uma vez confirmado, então agora nós vamos gerar um mapa de irrigação. Um mapa de lâmina. Né? E sem contar outras coisas que o pivô permite, né? Que a gente, até no dia que o Igor veio aqui falar do irrigado, que o pivô você poderia também estar colocando nele sensor de tudo quanto é jeito, em todo lugar ali. Eu vi. Porque ele passa ali praticamente 100% na lavoura. Exatamente. É uma ferramenta que está passando em toda a área. Né? Sensores. E aí começa também a ser aquela agricultura preditiva, né? Que é tipo assim, a previsão é só daqui 10 dias, mas o que está ali armazenado só aguenta 5. Né? Vamos entrar com algum fisiológico para dar uma ajudada. Começa a ir para essa... Exato. Mas o que eu acho mais doido, assim, na verdade, é que é difícil achar um consenso entre as coisas, né? Tem várias linhas de pesquisa, assim, etc., que às vezes elas falam ao contrário, né? Quando você vai para essa linha de calcário, então, é onde mais tem, né? Porque quando você começou a falar, eu estava imaginando ao contrário, sabe? Eu estava imaginando que na zona mais argilosa, vamos dizer assim, que teria mais água disponível por mais tempo, é onde eu poderia colocar mais planta, porque eu teria mais subsídio para produzir do que ao contrário, sabe? Embora lá atrás, no passado, eu também já tinha ouvido ao contrário, nas áreas mais fracas você coloca mais plantas, né? E aí eu já ouvi de um jeito, agora ouvindo do outro, agora já estou voltando no antigo. Não, é que depende da cultura. Por exemplo, quem tem praticado isso no mundo, Estados Unidos, tá? Já conhece bem taxa de semeadura. Aqui, vizinho nosso, Argentina, já conhece bem taxa de semeadura. Canadá, alguns países da Europa, França. Isso é taxa de semeadura. Então, definir população final em função do ambiente, a nível mundo. Brasil, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, isso já avançou bem. São Paulo, alguma coisa, até Pelezal, que ali teve alguns estudos do Molim, do Leandro Jimenez, que sempre nos apoiou bastante, até hoje nos assessora bastante na parte da condutividade. Então, nessas regiões avançou bem. No Paraná também. No Paraná tem aquela região de Castro, que tem a Fundação ABC. Ali tem uns 6 equipamentos desse. Tá? Eu tenho 2. Ali na região tem uns 6. A Fundação MT tem 2. E uma das aplicações, né, que eu comentei agora há pouco, talvez a primeira ou uma das duas importantes, é a taxa de semeadura. Então, isso avançou bem já no Brasil. E o que está definido assim, Rinaldo, por exemplo, soja. Você aumenta a população de planta no ambiente restritivo. Ou seja, no ambiente de baixa leitura de condutividade, de baixo teor de argila, baixa matéria orgânica, baixa CTC, baixo potássio. Baixa capacidade de armazenamento de água. E no ambiente oposto, você diminui a população. Só que a diminuição ela é mais cautelosa do que o aumento. Entendi. Isso para a nossa realidade aqui, tá? No Mato Grosso, por exemplo, é diferente. Onde tá? Você comentou que no aumento chega a 30%. Sim, na diminuição 10%, 20%, tá? Porque aí depende da cultivar, depende. Então é uma coisa assim mais criteriosa. No Mato Grosso é o contrário. Isso eu ouvi dos colegas de lá, da Fundação MT, falando assim, olha, a gente aqui no Mato Grosso tem mais resultado com a zona de manejo e com taxa de semeadura. Tem mais resultado final, sabe, José? Assim, de produção final, fazendo um comparativo. Diminuindo população
num ambiente rico, tá? E ele falou isso para mim: eu acho que você na Bahia vai ter mais resposta aumentando a população no ambiente pobre. E é o que de fato a gente está encontrando. Então a diminuição, talvez no Mato Grosso, está associada a acamamento ou maior pressão de doença, por exemplo, né? Sim. Porque não é uma coisa só, né? Aí é que entra, né? Nós já tivemos acamamento, mas estamos com saudade até, né? Precisa vir uma... Mas hoje já se tem também, né? Ferramentas e já tem um manejo para segurar a planta, para não crescer. Enfim. Já, está evoluindo bastante, sim. Mas ainda poderia ser uma boa resposta também diminuir um pouco. Mas a gente é mais arrojado no aumento. Tá, agora isso é para a soja. Para o milho é o inverso. Tá? E os Estados Unidos, por exemplo, Rinaldo, usa mais condutividade elétrica para definir zonas de manejo para o milho. Entendi. Tá? Os Estados Unidos ama milho, né? E produzem muito bem e talvez seja a cultura... Tá no DNA deles, tá, né? Talvez seja a cultura que mais chama pesquisa e investigação de forma geral. Então, no milho, eles fazem realmente uma taxa de semeadura assim, muito bem definida em função de ambiente. E a base é a condutividade também, né? Lá eles têm mais acesso a mapas de colheita do que nós, né? Isso é uma grande falha nesse processo aí. Mapa de colheita é uma informação valiosíssima. Você tá louco. E, porra, a gente chega aqui, nós estamos ainda engatinhando nisso aí. Teríamos que avançar um pouco mais rápido, eu acho. E já faz o quê? 10 anos essa conversa aí. E continua, né? E continua. Mais água, por favor, Everson. E o que dá mais dó é porque não é por falta de equipamento, né? O produtor compra o equipamento, mas de fato não põe para rodar o mapeamento da colheita. Isso que dá mais dor no coração. Eu acho que falta entendimento, falta prática, acho que falta querer também, viu? Uhum. Agora, a gente tem, assim, também esse dado, eu não sei se é atual, mas na região aqui a gente teria uns 30% da colheita feita com máquinas terceirizadas. Sim. Aí é outra coisa, né? Então, assim, o cara é terceirizado, ele vem, sabe, é rápido, não há espaço, tempo para... Aí que ele podia chegar lá e falar, cara, te entrego com o mapa por tanto a mais. Né? Exato, poderia... Cara, a oportunidade para ele... Muito mais fácil para ele calibrar as ele máquinas. Poderia agregar valor uhum. no serviço dele. Mas na fazenda lá que a gente está atuando ali, essa safra, a gente passou por isso, sabe? A gente colocou lá, a colheita ela é terceirizada e a gente teve um sucesso. Né? A gente fala né? Mas obviamente o mérito está todo pro pessoal da fazenda ali, que tem equipe, tem tudo para fazer isso, claro, né? Claro. E conseguiram, sabe? Foram lá, pegaram, instalaram, chamaram o pessoal da Multi, né? Que tem o equipamento, fizeram um esquema lá e... foi 100%? Não foi 100%, né? Mas assim, quando chegou a conversa de queremos fazer mapa de colheita, mas a minha colheita é terceirizada, se imaginou uma coisa, se colocou uma expectativa e o resultado final superou a expectativa, sabe? Então, assim, acho que no ponto que você comentou ali, um pouco do querer. Né? E o querer está muito atrelado a realmente ver resultados sobre isso, né? Porque se for também para ter lá o mapa bonito, numa pasta colorido lá, que muito lá atrás, no começo da agricultura de precisão foi isso, né? Porque eu quero ter o mapa bonito, né? Se for só para isso, realmente não tem valor, né? Agora quem vai atuar sobre, né? E assim, Rinaldo, o querer passa antes, né? Pelo acreditar. Tá? Verdade. Então, às vezes não existe o querer porque, isso aí, será que isso aí vai me trazer realmente resultado, né? Então, eu vejo assim que falta ainda, né? A gente tem que avançar mais em esmiuçar melhor, né? Conhecer esses ambientes, né? Fazer um bom diagnóstico, sabe? Eu acho essa palavra assim muito pertinente para nós aqui. É um diagnóstico. E sem um bom diagnóstico você não é assertivo né? em prescrever, em dizer não, o caminho é esse e tal.
Então, eu acho que a gente pode avançar muito nesse bom diagnóstico, né? Nessas boas práticas que te levem a um bom diagnóstico, falando em solo, né? É verdade. Imagina se a pessoa por 5 anos também registra os mapas só porque é bonito. Aí imagina alguém que sabe fazer a interpretação, pegar esse registro bonito. Pegar esse banco de dados, né? De 5 anos, o que pode né, tirar de conclusão. Então faça porque só é bonito, não tem problema não, pode fazer. Mas eu acho que a gente avançou bem, sabe, com a AP. Eu vi a AP nascer aqui, né? E apesar do que a gente possa colocar assim de críticas, né, críticas técnicas, né, assim de opiniões que a gente forma e vê no campo e na experiência, eu acho que avançou. Eu acho que a agricultura de precisão ela trouxe um olhar diferente do produtor para uma coisa assim, Josi, que é muito básica e simples e que faz muita diferença. Uma coisa assim que se chama capricho. Então, a agricultura de precisão, ela trouxe o produtor para dizer, não, peraí, deixa eu caprichar um pouquinho mais aqui, sabe? Em tudo, né? Então, essa chamada para o capricho já é super válida, né? Agora, vamos avançar e ver que linhas dentro desse contexto e dessa ciência agricultura de precisão são mais efetivas, são mais válidas, são mais coerentes, né? Coerentes no sentido de dizer assim, não, peraí, isso aqui é um negócio bonito que está sendo vendido ou realmente vai ter um resultado final? Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Qualquer tecnologia, ela não vale, ela né, não se firma se no fim você não tiver, não, tá, isso aqui me trouxe realmente eu subi um degrauzinho aqui. Né? É isso que a gente busca, né? Eu penso assim, né? Sempre existe o ideal lá, o perfeito, né? E existe o caminho até ele, né? Desde que você esteja avançando, né? Exato, você não precisa fazer de imediato em toda a área. É isso, exatamente isso. Ela comentou, né? Pegando um exemplo ali, vamos pegar e números redondos ali, só para... Né? 30 mil hectares, grid de 3, vamos dizer que a gente está fazendo aí, são 10 mil amostras de solo ano. Né? Ele está mostrando a fazenda toda? Óbvio que não, né? São grids de 3. Mas o que era feito antes? Antes vamos dizer que a gente está falando de 200 talhões, esses 200 talhões, eles entre lado A e lado B, eles viram 400, e em cada lado desse a gente faz 2 amostras, a gente está falando de 800. Eu estou sendo de 800 amostras para 10 mil. Eu estou tendo uma visibilidade maior. Tem como falar que não? Sim. Por mais que não seja o ideal, mas melhorou. Você melhora, você aponta melhor. A pontaria, né? O acertar o alvo, com certeza, você tem mais chance. Né? Exatamente. A AP amadureceu bastante, né? E até falando desse mercado, né? Como é que você vê, o que de maneira geral as empresas de agricultura de precisão ainda estão fazendo, assim, você vê muitas empresas entrando ainda nesse mercado, ainda agora já amadureceu, são aquelas de mais ou menos há 10 anos que ficaram e não está entrando muito aí, como é que tá? Não vejo, assim, muitos entrantes, não. Eu vejo uma evolução, assim, eu vejo uma melhoria mesmo, né? Uma consolidação. Eu acho que eu acompanhei isso, assim, bem de perto. Hoje a gente tem uma associação que é muito forte, muito bem calçada, que é a ABPESAP, esse nome terrível. A ABPESAP? É uma criatividade, assim, podia ter comprimido isso. Uma Associação Brasileira de Prestadores de Serviço em Agricultura de Precisão. Tá? É uma associação enorme, tem, o Brasil todo, né? Tem, inclusive, empresas de fora, mas que atuam no Brasil, e Paraguai, por exemplo, né? Nas regiões de fronteira. E eu me lembro, assim, Josi, que a associação era de prestadores de serviço, assim, né? Então, era uma coisa bem operacional. Ainda está no nome, né? Mas era uma coisa muito mais operacional. E aí a coisa foi evoluindo, foi ganhando corpo, foi tendo demanda, até que eu me lembro o pessoal do IPNI, né? Que hoje não é mais, mas o Proshnov continua à frente. Ele chamou e disse assim, não, peraí, vamos botar a lupa nisso aqui, vamos ver o que esse pessoal está entregando, né? Porque já era uma coisa de muita responsabilidade e que estava ganhando corpo, né? E a partir daí a entidade e o setor foi realmente se profissionalizando. Hoje eu acho que as empresas de agricultura de precisão, elas, pelo menos o que a gente faz, né?
apesar de que eu não gosto muito desse rótulo, né? Tanto é que isso não está no nome da nossa empresa, mas enfim, é uma questão conceitual. Mas as empresas hoje entregam esse diagnóstico. Então, entregam um trabalho que é mais abrangente do que, olha, coletei tantos furos lá, está aqui o resultado, está aqui o mapa colorido, bonito, né, o que você falou. E agora vamos fazer uma taxa variável para fazer uma cor só desse mapa. Isso que é o terrível, sabe? Eu costumo dizer assim, Rinaldo, isso é brincar de Deus, cara. Sim. Porque essa variabilidade, você convive com ela. Você não muda. Então, eu quero um mapa azul para o fósforo. Eu quero um mapa azul. Mas tem gente ainda nessa? Ah, certeza. Vixe. Ainda tem, eu vejo ainda. Então, isso esse pessoal tá para trás, né? E o que você falou, por que não avançou a zona de manejo? Ela está avançando. Tá? Eu tenho informação também que nos Estados Unidos não se faz mais grid. Tá? E foram eles que começaram. Evoluiu, né? Não se faz mais grid. Cara. Hoje é zona de manejo, esse é o conceito. E não é só a condutividade elétrica que pode te entregar um conhecimento das tuas zonas de manejo. Você tem um mapa de colheita, né, que a gente citou agora. Você tem imagem. Tem gente que faz por imagem, né? Você tem mapa termal, você tem mapa pedológico, né, que é super trabalhoso e caro, mas... Então, assim, esse conceito realmente ele é muito mais assertivo, ele está mostrando que é um melhor caminho. E por que não está avançando? Eu acho que ainda existe resistência e o grid ainda, sabe, para algumas empresas também que ainda já estão praticando isso há muito tempo e pode existir uma resistência ali em mudar, sabe, Rinaldo? Dizer assim, olha... Você concorda que é mais fácil? É mais... Então, fazer grid. Teoricamente. É mais fácil, você vai lá, pega lá, beleza, faz aqui, risca ali, entregou o grid, para você estabelecer uma zona de manejo um pouco mais... E aí, pegando um gancho nesse conceito de fácil ou não, assim, a amostragem em grid, a gente chama assim, é uma amostragem cega. Isso, tá? Especulativa, né? É uma amostragem cega. Há quem até use um termo um pouco pejorativo, assim, uma amostragem burra. Burra no sentido assim, eu vou no meio daquele quadradinho. Sim. Tá? No meio da malha. Ponto. O sistema mandou eu ir no meio daquele quadradinho. E o conceito de zona de manejo, ele manda você ir num lugar que, por algum sensor e de alguma forma, você identificou uma região diferente. Uma coisa interessante, Rinaldo, eu acho o grid muito mais difícil. Não. Mas é claro que... Não, é fácil no sentido de estabelecer onde é o grid, isso que eu quero dizer. Exato. Você estabelecer operacionalizar. Exatamente. Né? Você cria a malha e vai lá e coleta. Tá? Sim, realmente. Mas um negócio que eu lembro sempre e comento livros de fertilidade de solo lá na década de 80, um pouco antes, né? Você ia lá no capítulo que falava de amostragem. Aí tinha aquele desenho, lembra, Josi, que era o zigue-zague, lembra? Sim. O zigue-zague, né? Mostrando como é que é a orientação lá, você faz um zigue-zague e tal. E aí tinha eu tenho isso numa apresentação, tinha uma foto, assim, né? Um desenho, uma foto, na verdade, que mostrava uma área que tinha, então, um platô, assim, logo em seguida uma área um pouco, né, declivosa, e depois uma área um pouco assim, meio, não de baixada, mas uma área um pouco mais baixa. Então era isso. E aí a orientação era fazer, você faz esse zigue-zague, você faz aqui em cima, você para, você faz outro percurso, né, outro zigue-zague nessa encosta, vamos dizer assim, e outro embaixo. E separa esses ambientes. O que era isso, Rinaldo? Isso eram zonas de manejo, eram ambientes. Sim, norteado que você estava identificando com facilidade pelo declive, né? Pela topografia. Aqui a gente não tem essa coisa assim exposta, né? Dizer assim, aqui é a baixada ali. Tem algumas áreas, mas raras, né, Josi? Geralmente a gente tem áreas muito planas. Então, o sensor te ajuda nisso. E ele identifica isso. Ele identifica esses ambientes diferentes, né? Então, já se praticava isso de uma forma bem mais simples, quando não existia grid. Ninguém sabia o que era amostragem em malha ou em grid, ninguém sabia o que era agricultura de precisão na década de 70, início dos anos 80.
Quer dizer, já se sabia, mas de uma forma ainda muito inicial, né? Muito incipiente ainda. Você que está bem inserindo essa, falando da análise química, assim, né? Não quero falar nela, eu quero só... mas assim, não existe nenhuma iniciativa de padronização disso, não, entre arquivo mesmo, sabe? Por exemplo, se você pegar lá, vamos falar do setor bancário, né? Você exporta lá aquele arquivo modelo OFX, né? Que é padrão lá e você, independente de instituição financeira, etc., você consegue lá importar um extrato bancário e etc. Na análise, na parte de solo, isso é tão complicado, sabe? A gente que trabalha com vários clientes, né? Aí um cara é de um jeito, o outro é de outro. A gente perde tanto tempo tratando informação para padronizar ela e depois subir. Não tem nenhuma iniciativa assim que vá lá e padronize o modelo de laudo. Sim. Nesse sentido, sabe? Não tem nada assim, nenhuma união, nada. Esse havia até um cara no LinkedIn falando sobre isso. Falei, cara, mesmo? Tinha que ter alguma iniciativa de quem está, que nem empresas como a iniciativa que você está fazendo, de criar um movimento mesmo, né? Tipo, não sei se começa por uma associação dos laboratórios. Dos laboratórios. Não, é que assim, a coisa é livre, né, Rinaldo? Então, e isso é uma coisa assim que vai muito do produtor, do que ele também já está acostumado a ver, né, na área dele. Porque eu te digo o seguinte também, e para algumas áreas, e ao longo do tempo, se isso está se firmando, a amostragem em malha, ela ao longo do tempo, se você tem repetitibilidade, você vai identificando também regiões, né? A questão é isso que eu falei antes, é ter a expectativa de fazer uma taxa variável com grid de 3 hectares, achar que vai cair o insumo na dose que você quer, difícil, e achar que isso no final vai ser efetivo. Eu acho que é uma expectativa meio arrojada. Mas não vamos assim condenar e rasgar assim, não, isso aqui joga fora que não existe. Não, para algumas situações o grid, a depender do tamanho do grid, de como está sendo interpretado e feito operacionalmente, pode ser uma boa ferramenta. Então o produtor, não, eu faço grid e pronto. Tá? Eu já estou acostumado a conhecer minha área sob esse método, né? Então, aí é difícil ele mudar, para dizer, não, agora você vai ter um sensor. Eu digo mais assim por parte do laboratório, sabe? Por exemplo, sei lá, o laudo que o laboratório A emite, ele tem o mesmo padrão como arquivo mesmo, sabe? Do B, do C, do D, do E, do F, sabe? Sim. Mas tipo, tem um que usa centimol, tem outro que usa decimol. Aí num vem Vem o fósforo primeiro, o pH, o outro vem... tipo isso, sabe? Mas eu acho que tá longe disso acontecer. Não sei. Realmente. Criar um aplicativo de padronização. Aquele aplicativo que vai, de repente... E sobre aquilo que foi comentado ali há pouco, de, beleza, querer pintar todo o mapa de azul, né? Por exemplo. Sim. Será que o mais lógico, eu gosto, né? Eu acho que faz sentido aquele lance de trabalhar yield gap, né? Sim. Porque realmente você tem potenciais produtivos diferentes, né? Claro. A gente tem cliente que é assim, né? Tem lá uma zona, tipo, metade da fazenda é mais arenosa, outra é mais argilosa. Exato. E o pessoal fica encucado lá com 2, 3 pivô que produz menos do que os demais, né? Mas a grande reflexão às vezes fica assim, mas será que onde você está produzindo menos, às vezes você não está sendo até mais eficiente do que do outro lado, você está produzindo mais, mas você tem mais coisa para buscar, sabe? Existe, né, a questão do o mapa de rendimento, né? O mapa dentro de uma propriedade, um mapa assim das áreas que realmente estão sendo eficientes e produtivas e outras que estão sendo carregadas, né? Então alguém está sustentando aquela área e o cara continua plantando todo ano naquela área, né? Isso existe. Eu me lembro assim, Rinaldo, de conversando com um produtor e ele fazendo taxa de semeadura, por exemplo, né? Numa área que tinha assim uma topografia bem... Para a nossa realidade aqui era terrível. Uma baixada, sobe. Um negócio assim bem complicado. E eu me lembro assim as coisas que a gente marca. Ele fez um gesto assim, ele falou assim, Ariel, nessa área aqui, nesse talhão, era assim. A diferença era... Quer dizer, a área de menor produção estava aí na casa dos 35, 40, vamos falar de soja. E aqui 80. Era visível, a gente conviveu por muito tempo com isso, assim, palavras dele. Hoje está assim, tá? Então é isso que a gente busca no diagnóstico e no esforço para
como se diz, arrancar leite de pedra, né? Uhum. Assim, a gente sabe que aquele ambiente é restritivo. A gente sabe que aquele ambiente não vai ter as condições daquele outro. Mas existem práticas que, né, você arranca, né, Josi? Você diz, não, tem práticas aqui, tem ações aqui a serem tomadas que vão fazer essa área levantar. Ela não vai chegar a outra, mas vai encostar. Então, não será mais uma área totalmente sustentada por esta, né? Ela vai ter um rendimento, sim, né? Talvez um pouco menor. Essa é a ideia, é identificar os ambientes e, uma vez conhecendo bem esses ambientes, fazer as prescrições e tomar as medidas, né? Ao longo do tempo, né? Como eu disse, aí vai avançando, né? E você comentou de cliente, né? Qual que é o cliente que você tem um trabalho assim mais antigo, mais longo, de sequência? E qual que foi a evolução que você fez ali? Como que você começou e como que você foi conduzindo o trabalho? Bom, aqui na região a gente tem feito um trabalho grande para o Grupo Gato. Tá? Eles, há algum tempo atrás, ficaram assim, no mínimo curiosos, né, em ver como é que era isso, tal. Já faziam agricultura de precisão com grid, falaram, mas a gente está achando que não está sendo muito efetivo e tal. E a gente começou aos poucos e foi evoluindo, e eles, assim, a cada pouco me dão um feedback, assim, olha, tá batendo, tá legal. Então a gente está gerando mapas de potássio, como eu falei, né? No milho também mapa de nitrogenado, mapa de semeadura, de calagem, e tá avançando e tá vendo tá percebendo essa segurança melhor na produção final. Por último, agora foi adquirido uma área grande, fizemos toda a área, ou quase toda, faltou um pedaço porque aí a umidade não deixou mais, que é um limitante, né, da ferramenta. Mas estamos avançando bem. Eu acredito que é uma ferramenta que está entregando resultado para eles, né? A Savana também, né? O seu Osvino Ricardi lá, junto com o Pedro Matana, tem apoiado bem também a ferramenta, tem avaliado bem. A gente está avançando. Tínhamos feito uma área no Tocantins, uma pequena área aqui na Bahia, avançamos também na Bahia, né? E estamos avançando. A gente ainda está limitado, assim, não temos muita área. Ao longo desses anos, Josi, nós fizemos aí quase 135 mil hectares ao longo de 12 anos. E estamos avançando, fizemos algumas áreas fora daqui da Bahia, Tocantins, Piauí, mas basicamente aqui. E está avançando bem, mas não é uma coisa assim que é um produto, sabe? Que você vai vender, eu quero te vender mapa de condutividade elétrica. Não, é uma ferramenta que você usa na sua consultoria, né? Exatamente, isso que eu ia falar. É uma ferramenta que a gente usa como ferramenta de diagnóstico, né? E o produtor precisa entender minimamente isso, né, Rinaldo? Tem que estar preparado, né? Ele precisa entender minimamente isso e acreditar minimamente nisso, tá? Porque senão não é o ambiente para isso, né? E a gente tem que respeitar, porque é o que eu falei, olha, eu já estou acostumado com essa outra metodologia, ou tem gente que não tem metodologia, é no olho, entendeu? Aqui, 2 toneladas de calcário. É uma mira, assim, que respeitamos também. Ué. Que sensor, né? Não, e às vezes, olha, às vezes dá certo, assim, né? Se o cara tiver uma mira muito boa, né? Ou um feeling, né? Um conhecimento muito bom da área dele também. Aquela famosa frase, mais sorte que juízo. Exatamente. E eu ia só fechar também falando sobre justamente esse equipamento, né? Você falar, lembra, é o Veres, né? Veres equipamento, e se ele teve evolução ao longo do tempo aí, ou é... Não, nesse tempo não teve. Porque não tem muita demanda também, na verdade teve sim, mas eu não uso. A Veres é uma companhia americana, fabrica isso há quase meio século, lá em Kansas, chama Veres Technologies. O equipamento é importado pela Stara. E tem outros modelos que fazem também uma coleta e medem a matéria orgânica.
faz uma leitura da matéria orgânica do solo. Mas operacionalmente, para o Brasil, isso não emplacou. Também não é um parâmetro para nós assim que acrescenta muito. Assim. A gente já tem isso fazendo o direcionamento de amostragem. Então, em si, assim, o equipamento não evoluiu muito. Mas é um sensor muito robusto, muito robusto. Demora muito para fazer a imagem? Tipo assim, foi lá, beleza, fiz, trabalhei o dia todo. Não, é rápido. Não é rápido. Você joga você tem, o que demora um pouquinho mais é fazer a limpeza, né? Ah, tá. Fazer o que a gente chama os dados discrepantes, você fazer isso. Tirar os outliers lá. Isso, né? Eu lembro que era coisa de alguns dias mesmo, né? Sim. Depende mesmo da pessoa, né? Não é uma informação. E o som muito, deu uma. O do Rinaldo. E assim, teoricamente não é uma informação muito urgente, né? Não tô ouvindo. São coisas que você não tem tanta pressa, né? Assim, a gente está vendo algumas coisas. Voltou. Assim, a gente está vendo algumas coisas assim, né, Josi, caminhar assim pro muito rápido, né? Eu tenho uma certa resistência a isso, assim. Eu acho que as coisas têm seu tempo, então. E o que eu percebo, esse dia eu estava pensando assim, comentando com alguns colegas, assim, a gente está vendo a tecnologia, assim, José, avançar muito mais rápido do que a consciência de nós, não, eu falo a classe, né? Não só os produtores, a gente chama os produtores, né? Os agricultores. Eu acho que a gente está envolvido nisso, né? A classe agronômica, as consultorias, enfim. A tecnologia está avançando mais rápido do que a nossa consciência de realmente adotar boas práticas agronômicas. Então a gente ainda está pecando. Consciência de sistema, né? A gente ainda está pecando em coisas assim muito, muito básicas, sabe, Renan? Muito básicas mesmo. E apesar disso estamos avançando em produção, mas ao longo de alguns últimos anos eu acho que um pouco menos, né? Tem que ver o quanto que isso dessa expansão ainda não está pautada na expansão diária mesmo, né? Isso. Porque vai chegar uma hora aí que não vai mais ter tanto, né? Isso. Obviamente, fisicamente tem um limite que a gente vai ter que começar a verticalizar, né? Isso. E aí que entra essa parte. Eu acho que tem aquele negócio, né? Quando você pega uma empresa lá de vendas, lá no tô crescendo em venda, beleza, está crescendo, mas o mercado está crescendo, né? Claro. E às vezes você está crescendo, mas até abaixo do mercado, então não é porque você está sendo eficiente, né? Exato. Então, às vezes está muito pautado ainda nessa questão da expansão diária. Não, e assim, eu enfatizo isso. As tecnologias, isso que agora... Opa, desculpa. Isso que está mais comum agora, né? Da tecnologia, da informática e tudo isso que a gente agora tem acesso e mais fácil. A gente usa, mas a gente não pode esquecer de um basicão ali, sabe? Do feeling do produtor, do feeling do agrônomo, do conhecimento da área, da botina mesmo ali, né? De ir lá arrancar planta e ver raiz, né? Isso é básico, né? Isso é básico, porque senão daqui a pouco a gente está assim numa agricultura também monitorada aí por imagem, né? De dentro da sala e é complicado. Então, eu acho que a gente está praticando isso. Aqui na região eu vejo, muita gente aqui que rala assim, né? Josi, trabalha com muito empenho e eu acho que a gente está de parabéns por isso. E vai atrás e busca, né? E as tecnologias vêm, né? Então, existe uma resistência inicial ali, dizendo, não, peraí, deixa alguém adotar primeiro para... Isso também é um fator, sabe? Por que não, deixa alguém adotar primeiro e ver se realmente é efetivo. O ideal é uma união dos dois, né? Todo esse aparato tecnológico aí, mas sem perder o antigo, porque na verdade a gente cresceu sem isso, né? Isso. E deu certo, né? Então a ideia é que isso potencialize o que já venha sido feito, porque se for para escolher entre um e outro, talvez esse novo sozinho não dê certo. Exato. E eu acho que a gente tem que apurar melhor, assim, Rinaldo, a conclusão. Tá? Eu já ouvi isso de alguns colegas, acho muito bacana esse pensamento, assim. A gente observa muito bem,
mas não conclui tão bem como a gente observa. Vamos dizer, a gente é nota 10 em observar, mas é nota 7 em concluir. Então, assim, em atribuir, né? Dizer assim, não, peraí, por que colhemos bem? Por que colhemos mal? Nem sempre a gente sabe. Então, assim, é o fator sorte, assim, colhi bem, colhi mal, mas peraí, mas cadê? Aí agora, pergunta difícil de responder. A gente tem que avançar nisso, tem que concluir melhor, né? E eu acho que o solo é uma base muito forte, assim, para nos dar esse entendimento, sabe, José, de realmente... É isso que eu comentei no início, né? Conhecer os ambientes de produção. Eu acho que a zona de manejo é isso, são ambientes de produção. Então, é um ambiente, se você fosse uma planta, né? O Rinaldo tá lá, você cai no lugarzinho de 15 de argila. E você fica lá, pô, aqui não tá legal, mas... Puta azar, né? Puta azar. Mas me jogaram aqui, né? Aí você olha lá pra frente, porra, tem um companheiro ali que tá ali no lugarzinho de 30, né? Que, nasceu no berço né? de ouro. Ali tá tranquilo, sabe? Uhum. Né? Falando nessa questão de textura, né? Tem outros também fatores, né? Que vão juntos, que a gente já falou. Então... o solo é essa base. A gente precisa realmente avançar nesse diagnóstico, sabe, Josi, de entender melhor essa variabilidade, né? Porque tudo passa, né? Assim, se a gente pensar na agricultura, a gente planta uma cultura hoje, outra no ano que vem, né? Tem uma safrinha, tem uma cultura de sucessão, de rotação, a gente aplica calcário, aplica fosfato, aplica vários insumos, aplica produtos também com barra de pulverização, líquidos. Isso é dinâmico. O solo está lá. Ele é o mesmo. Concorda? Ele é o mesmo. Então, ele é a base da agricultura. É um meio de cultura. O solo o solo é uma entidade, assim, sabe? O solo é um ser que a gente precisa entender e respeitar e manejar. Mas ele é a nossa base. Eu lembro que aqui na região eu via umas épocas assim que a coisa das doenças, né, tomou assim muito corpo e atenção e estudo, né? A ferrugem, nossa... E aí todo mundo comentava, pô, ninguém fala mais de adubação, ninguém fala mais do manejo da fertilidade, isso aí como que... E era de fato um assunto que ficou meio assim, né? Como se já sabe onde tudo. Você foi, isso, você foi dessa área, dessa área, e você deve concordar comigo. E a gente fica, pô, mas isso aqui é isso que você falou. A gente já está sabichão aqui. Isso aqui não tem mais nada para estudar, para melhorar, para evoluir. E em pouco tempo, peraí, está pegando aqui. Então, a gente já aprendeu a manejar as doenças e pragas, mas isso aqui a gente não sabe tudo, não. E eu acho que a gente tem muito que aprender ainda. Sim. Mas, seguramente, muito mais para aprender do que o que a gente já sabe. Isso aí, eu não tenho dúvida, né? Então, até pelo esse novo, já que a gente pode falar de novo, né, momento que a gente está vivendo da conservação, né, passando por plantio direto e a evolução dele, que é toda essa permissividade que ele dá para o aporte biológico. Né, exatamente. Que agora vem para esse entendimento ali. Exato. A gente conversou sobre isso já várias vezes e está nele, né? Então tem muita coisa para aprender ali. Você falou ali da questão de doença ali, etc. Você vê, tem estudos aí que mostram, cara, que você pode fazer o manejo que você quiser. Se o teu solo não tiver lá, tipo, pelo menos 2% de potássio na CTC, não vai ter o que segure. Exato. Então, voltar para repescar os assuntos para poder dar um novo passo. E assim, né, pensar realmente no solo como um recurso, né, Rinaldo? Um recurso finito no sentido de área, né? Sim. O planeta está indo para uma finitude. Ele tem um tamanho, né? Sim. Tem um tamanho. Está indo para uma finitude de solos agricultáveis, né? De uso de agricultura, né? A população crescente e se a economia mundial enveredar para um crescimento econômico, de aumento de consumo, você vai precisar mais alimento, né?
Então, com maior razão, a gente precisa cada vez mais cuidar do que a gente já tem, né? E entender cada vez melhor o que a gente já tem, porque o que vai entrar está entrando cada vez menos. Não vamos sair daqui do oeste da Bahia, né? Nós já tivemos taxa de crescimento aqui de 12%, 15% ao ano. Sim. Hoje, eu não saberia nem dizer 2%, 3% de expansão diária, né? Então, a produção ela tem que aumentar pelo aumento da produtividade, né? Sim. Dizia o Alfredão, né? O Alfredo Chay Lopes, um grande agrônomo e mestre. É o efeito poupa-terra da agricultura tecnificada. Quer dizer, sim, se você tecnifica e melhora as tuas práticas com relação a solo também, a outras, mas principalmente a solo, você evita de abrir outras áreas, né? Evita de ter que expandir, né? E aí entra essa questão ambiental, né? Então. Sim, verdade. Muito bom! Estamos chegando no final do episódio. Foi uma conversa incrível, né? Muitos aprendizados aqui trocados. Maravilha. E gostaria de deixar, então, a parte final, Ariel, para você convidar o pessoal para conhecer seu trabalho, onde que o pessoal Maravilha. conhece e entra, rede social, enfim, fica à vontade. Maravilha. A gente está atuando já há algum tempo aqui na região, tem bastante relacionamento, felizmente, né? Isso ajuda muito. Inclusive, já indicaram o seu nome na caixinha que eu abro lá. Quem vocês gostariam? Já indicaram você uma vez lá, viu? Maravilha, maravilha. Então, a gente está lá no Insta, no Amassolo Agro. Não somos muito instagramáveis assim, Rinaldo, mas a gente publica algumas coisas, divulga alguma coisa do nosso trabalho. Então, estamos lá e estamos à disposição para estudar junto, né? Para aprender juntos também, para caminhar juntos é isso que a gente tem feito com alguns produtores que a gente atende. Vamos entender o caminho aqui e tal, né? De uma forma assim humilde até, porque não adianta, peraí, vamos mudar tudo aqui, isso aqui, vamos para essas produtividades, né? Astronômicas que são fato, mas eu acho que tem um passo a passo aí, né, a ser seguido, né? Eu acho assim, Josi, a gente tem que procurar um entendimento um pouco mais amplo, sabe, do sistema. Bom, é recente, mas não é tão recente esse novo conceito, né, da fertilidade, né? A biológica, a física, né? Eu acho que nós temos que caminhar por ela, sabe? Talvez a biológica e a física sejam uma ciência ainda mais importante do que a química. Então, eu vejo esse caminho. A gente praticar uma agricultura mais biológica, né? Talvez que imita mais a natureza nesse sentido de boas práticas agronômicas, né? A gente está enfrentando um problema seríssimo com o nematóide, né? Inclusive, a gente faz diagnóstico também de nematóide, é uma informação valiosa, né? E está aí, quer dizer, com solos quimicamente bons, no sentido de correção e nutrientes, aí um suprimento, para alguns principalmente, considerado adequado, mas o nematóide está roubando 5, 10, 15, 20 sacos por hectare. E às vezes ele nem te dá esse visual, viu? Nem te dá. Você nem percebe. Exatamente. Tá te garfando ali. É a questão do diagnóstico. Por que eu colhi mal? Cara, não se choveu. Não é sempre a chuva, né? A chuva não é culpa de tudo, não. Tá? Acho que a chuva é um fator, mas tem outros aí. Inclusive isso que a gente comentou antes, né? Através do aporte de biomassa, através de boas práticas, você aumenta a caixa do teu solo. Então, teus 40 milímetros passam a valer mais, né? Então, é como se te desse aí R$1.000, né? Se você entrega R$1.000 para alguém que é assim, perdulário, né? O cara sai tanto não, é para alguém que é mais econômico ali, mais responsável financeiramente, vai fazer o uso daqueles R$1.000 de uma forma melhor, né? Então, é um comparativo assim meio mais com relação à água. Então, a gente pode armazenar a caixa de água também. Então, nós temos que sair dessa culpa de chuva. Choveu, colhi mal. Peraí, você pode ter perdido um pouco de produção, mas não é motivo para você ter uma grande frustração de safra, a questão da chuva, né? Acho que não mais.
Show de bola. Então, muito obrigada. Agradeço mais uma vez, Ariel. Maravilha, eu que agradeço, Josi. Fica aí o espaço também futuramente para voltar. Maravilha, agradeço. Que bom, eu não sabia que tinha sido o primeiro. Pô, isso é uma honra. Né? E por acaso, parabéns pelo trabalho. É um bate-papo assim, muito, muito legal, né? E bom conversar também com quem tem conhecimento, porque, né, a coisa tem uma interação boa. Eu que agradeço. Bacana mesmo. Muito obrigada. E você que está aí, já sabe, se ficou alguma coisa que a gente não falou, que você ficou na dúvida, ficou na mão, manda aí nos comentários embaixo do vídeo ou mande lá para contato@agroinsight.com.br. Não esquece de ver a nossa plataforma nova AgroInsight Infinity. A inscrição é gratuita, você se inscreve e vê quais os cursos estão lá disponíveis, tá? Dá para dar um bizu ali gratuitamente. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!